Então, hoje, a nossa palestrinha espírita, nós vamos falar sobre o pão, né? O pão, sempre pensando no pão que alimenta o nosso espírito, que alimenta a nossa alma. Nós temos o pão que alimenta o corpo, mas nós temos o pão que alimenta a alma. E nós precisamos muito desse pão. E nós vamos falar um pouco a respeito ao direito dos outros, tá? E para falar especificamente nesse direito dos outros, que é muito abrangente, né? Seriam várias vertentes se nós formos falar do direito dos outros, mas nós vamos nos focar hoje no retoque da palavra, tá? Então, tem um ditado que diz mais ou menos assim: disse que uma oportunidade perdida, uma flecha disparada ou uma palavra proferida, ela não volta mais, tá? Depois que você soltou, depois que você falou, aquilo fica de uma certa forma gravada. Você pode tentar se redimir de algumas coisas que nós falamos, tá? Mas aquilo às vezes fica gravada na mente de quem ouviu, né? Essa palavra. Então precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós dizemos, né? Porque a palavra, como tem uma citação bíblia religiosa, diz que a palavra tem poder, né? Então vamos lá. A bibliografia é esse livro, O Espírito de Verdade, né, que a Marta citou, do Chico Xavier, Valdo Vieira, ditado por diversos espíritos. Nós estamos falando do texto número 26, que é o retoque, no retoque da palavra. E buscamos também uma citação do nosso Evangelho, no capítulo 11, o item 7. E a frase que nós colocaríamos seria essa: dai a César o que é de César, tá? E mais uma: mudar de atitude ainda é a melhor forma de pedir perdão, tá? Então, toda atitude, tudo aquilo que nós falamos, que nós transmitimos, tá? Quando não isso é bem feito, tá? A mudança de atitude está naquela forma que nós temos de redimir ou de nos arrepender daquilo que nós falamos, tá? E isso é uma forma também de pedir um perdão. E essa frase, dai a César o que é de César, ela é muito interessante nesse contexto do retoque das palavras, do cuidado com as palavras. Então vamos em frente. No retoque da palavra. O ensinamento, então, estudado hoje se chama No Retoque da Palavra, e que estuda o capítulo 11, que fala sobre amar o próximo como a si mesmo, né? Na seção Dai a César o que é de César, no item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, como nós já citamos. Então, para ver o ensinamento integral contido nestes temas, consulte as obras O Espírito de Verdade e o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi a recomendação que a nossa irmã Marta fez agora, no início do nosso encontro, né? Todos nós nos lembramos das palavras da Marta. E dai a César o que é de César. Olha só que coisa interessante. Vamos analisar um pouquinho essa passagem, né? Esse, então, é um princípio geral, como todos os ensinamentos de Jesus, né? Jesus era muito sábio, né? Ele sabia colocar as palavras e exemplificar fatos. Então, ele é uma consequência que recomenda agir para com os outros como quereríamos que os outros agissem para conosco, né? Dai a César o que é de César. Jesus reprova atos que resultem em prejuízo material e moral aos outros. Condena tudo e qualquer desrespeitos aos interesses do próximo e a violação dos direitos de cada um. Então, Jesus sempre condenou, né? Daí, ele recomenda que cada um respeite ao outro, como deseja que respeitem a si. O que se entende ao cumprimento dos deveres assumidos com a família, a sociedade e ao governo,
do mesmo modo que, para com todos os indivíduos. Então, no estudozinho que nós realizamos, ele nos leva para essa analogia. Em nosso dia a dia, cabe a nós mesmos vigiar as nossas palavras quando passamos pelas situações que a vida nos apresenta, tá? O uso da palavra é um uso constante, nós estamos sempre nos comunicando, nós estamos sempre nos dirigindo, externando opiniões, né? Usando esse recurso, essa ferramenta que é a palavra. Então vamos examinar, então, com a orientação dos espíritos de André Luiz, algumas frases que podemos já ter pronunciado ao longo de nossa caminhada evolutiva. Então você pode dizer assim, ó, eu detesto esse lugar. Acho que todos nós já ouvimos ou até já falamos, né? Usamos esse termo, né? Para se referir a algum local, algum ambiente, alguma coisa. Então, detesto este lugar. Então, você pode mesmo, nós estamos focando o uso das palavras, né? Então, você pode mesmo detestar vários lugares, mas se está momentaneamente em um lugar ao qual detesta, saiba que a vida é justa e nos coloca nos lugares certos, tá? E, sendo assim, como somos pessoas com mais débitos do que créditos, estamos nos lugares onde permanecem os quais a quem nós devemos algo, tá? Então, mesmo que nós estejamos nos sentindo mal em algum lugar, ou desconfortável, né? Ou numa situação assim, falar, não vejo a hora de sumir daqui, né? Nós sempre devemos pensar que eu estou vivenciando, estou experienciando aquilo que eu preciso para a minha evolução, tá? Se eu estou aqui, eu estou saudando alguns débitos, talvez eu não recorde, ou certamente não nos recordemos deles, mas nós estamos ali por algum motivo, tá? E ali é um motivo justo, tá? Aonde permanecem situações, pessoas ou ambiente ao qual nós devemos algo. Então nós nunca devemos dizer eu detesto esse lugar, né? Porque ele pode estar fazendo parte do seu processo evolutivo. Ah, é um desaforo, né? Às vezes a gente fala, nossa, isso é um desaforo, tá? Isso, eu não mereço ouvir isso, né? Então, pode ser mesmo um desaforo, tá? Já que isso pode acontecer com frequência. Mas o desaforo não é seu, e sim do outro. E foi o outro quem proferiu. E somente o outro irá responder pelo mal causado. No entanto, nós devemos ter a maior vigilância sobre os nossos próprios atos, para não entrar na invigilância alheia. Lembre-se, isto é uma armadilha te testando, tá? Então, você pode ouvir, né? Alguém dizer, o que você falou é um desaforo. Mas você também pode dizer, né? Ao ouvir algo de outra pessoa, isso é um desaforo. Então, nós temos que pensar, tá? Aquele contexto que está acontecendo, ou que você se sentiu neste desaforo, qual que é a razão? Qual que é o motivo? Qual que é o porquê de você estar experienciando aquela situação? E aí usar esses termos pode ser uma armadilha, é te testando para ver como é que está o seu grau de compreensão, entendimento e a sua elevação moral e espiritual diante de uma situação como essa. Olha, prestem atenção, né? O poder, a força da palavra, tanto pode ser para o positivo, mas também pode ser para o negativo.
Ah, já estou cansado, né? Mas também é comum a gente falar isso, né? Pô, estou de saco cheio com isso aqui. Ah, estou cansado. Ah, já estou enojado com isso. Não quero mais essa situação, né? Sim, nós ficamos cansados. Com a idade madura, ficamos mesmo cansados, pois somos humanos. Já estamos desgastados, né? Mas ficar cansado é também um estado mental, onde a nossa vontade, que antes era firme, agora já não é mais. Então, às vezes você pode proferir isso. Ah, já estou cansado. Ah, não aguento mais isso. Então é natural que nós tenhamos um desgaste pelos anos vividos, pelas experiências, né? Pela luta, né? Nós falamos lá para a gente se desligar dos desafios diários, do nosso cotidiano e tal. Então, da nossa carreira profissional, né? De tudo que nós fazemos nesse processo da nossa vida, né? Tem um momento que a gente se sente cansado, né? Tá? E naquela fase mais de juventude, tá? Nós tínhamos mais vigor e tal. E agora já não mais, mas não deveremos proferir. É, eu já estou cansado, tá? O físico pode estar, mas a mente não, né? E com a maturidade, nós ficamos mais lúcidos, mais coerentes, mais experientes, tá? Então, essa palavra, eu já estou cansado, é algo que a gente deve pensar muito bem antes de proferir essa palavra. Então, a vida é feita de dificuldades e superações, e sempre há alguém sofrendo mais do que nós. Se nós olharmos ao nosso redor, tem gente, né, com supostamente com um cansaço muito maior do que o nosso. Então, quando pronunciar assim mesmo esta frase, tente identificá-la e reagir. Assimile-a e reflita sobre o que é melhor: cruzarmos a linha de chegada com vontade, firme, sempre de se superar, tá? Então, a vida é uma sucessão de superações. E aí nós temos que nos alimentarmos, nos fortalecermos com energias positivas e energias favoráveis para poder ir superando esses obstáculos que faz parte da nossa vida. Então, dizer eu já estou cansado é uma expressão meio de desânimo, né? Ah, chega, não quero mais, estou cansado. Mas não, a vida continua. E o processo continua. O processo evolutivo continua. Ah, eu preciso gozar a vida. Fala, nossa, tudo que eu faço, nossa, eu estou sempre atordoado com compromissos, com responsabilidades e tal. Nossa, eu preciso. Não vejo a hora de eu me aposentar para mim e ganhar ou gozar a minha vida. Tá? Não está errado, né? Mas. Então, essa é uma frase campeã dos mais jovens, mas também válida para todas as idades. A encarnação não é um passeio de férias prolongadas, tá? A encarnação é uma oportunidade de aprendizado e evolução, de melhora de si próprio. E achamos tão difícil nos melhorarmos, pois estamos há séculos errando e errando. Mas chega um momento em que é necessário amadurecer espiritualmente, né? Então, é como diz aí uma frase campeã, principalmente entre os mais jovens, tá? Mas a encarnação é uma oportunidade de aprendizado. Nós não estamos no paraíso, né? Nós estamos no mundo de provas e expiações, e é exatamente para que nós possamos evoluir. Então, quando você pensar, agora eu preciso deixar dessas provas, dessas expiações, das dificuldades e tal, para eu poder gozar a vida. Eu acho que gozar essa vida, né? Eu acho que vai ter que estar um pouco mais para frente, que nós precisamos é evoluir. Então, cuidado com as palavras, né? Então, o nosso tema de hoje é no retoque das palavras. Então, vamos burilar as nossas palavras, vamos retocar,
para que elas possam ter um sentido mais profundo do ponto de vista da própria espiritualidade. Outra, é hoje ou nunca, né? É agora ou nunca mais, né? Também é uma frase que é meia corriqueira, né? Às vezes demonstra que a pessoa quer demonstrar que ela está decidida a fazer uma coisa ou quer resolver um problema, fala, não, é hoje ou nunca. Então, alguém um dia irá ter alguma dívida com você. E nesses momentos podemos ter a intenção de querer cobrar de modo frio esta pessoa, a fazer com que ela cumpra o compromisso. Hoje pode ser uma pessoa devendo a você, mas amanhã pode ser você devendo a uma outra pessoa. Então, usar dessa prerrogativa, né? Não, eu vou resolver agora. Vou botar para quebrar. É agora ou não? Então, a pessoa pode, se tiver se relacionado com alguém, um familiar, um amigo, um parente, né? Aquela pessoa pode ter um débito com você, mas você também, hoje ou amanhã, pode ter um débito para com ela. E como é que você gostaria de ser tratado? Não, faça isto. Às vezes, até na pressão de insistir para que alguém tome uma atitude, às vezes nós dizemos, ah, faça isso mesmo, né? Vá em frente, ou faça aquilo, faça isso, né? Faça aquilo e aquilo outro. Nós podemos ter uma visão mais ordenada de trabalho, mas o nosso próximo, ele pode não ter a mesma visão que nós, agindo de maneira, às vezes, até desordenada. Então, não cabe a nós apontarmos o dedo a ninguém, já que não gostaríamos de ter o dedo apontado em nossa face, né? Então, é fazer para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para com você. Então, certas atitudes ou certas palavras, né? Elas precisam ser retocadas para que elas possam ter auxílio para com o próximo. Da mesma forma que você não gostaria de receber uma palavra assim tão incisiva, te obrigando a tomar uma atitude, mas ouvir alguma coisa com carinho, com afeto, com ternura, tá? Então, nesses momentos, nós precisamos saber que palavra proferir. Conforme dissemos no início, uma palavra depois de dita fica gravada, tá? Por mais que você peça desculpas e tal, né? Fica gravado na pessoa. Você não passa uma borracha como uma escrita a lápis num papel que você consegue apagar. Outra, pobre coitado, né? Às vezes a gente olha assim, uma pessoa e fala, nossa, coitado, né? Poxa, né? Que dó, né? Pessoas adoecem, sofrem, padecem. E podemos soltar a frase acima. Mas não, a pessoa enferma não é um pobre coitado. É um ser humano que, com muita garra e coragem, passa pelo sofrimento com dignidade e força que talvez nem nós tenhamos. Se fosse você um enfermo, você certamente não gostaria de ser chamado de pobre coitado, tá? Então, nós precisamos, estou insistindo, tomar cuidado com as palavras que nós usamos. Às vezes nós nem percebemos, mas ela tem um sentido por trás daquilo que pode magoar, que pode ofender e que certamente não é um distrato, né? Outra, dispenso-lhe a amizade. Ou, não quero mais saber dessa pessoa.
né? Não quero ver nem morto, né? Então, nós vivemos em sociedade e isso significa termos problemas. Sim, porque somos diferentes. E por sermos diferentes, a diferença do outro pode lhe chocar, assim como a tua diferença pode chocar o outro. Nós somos diferentes, mas não somos inimigos. Sendo assim, podemos precisar da amizade dos nossos irmãos, indistintamente, né? Irmãos diferentes de nós. E o mesmo vale para eles. Então, nós nunca podemos dizer, eu dispenso a sua amizade, né? Às vezes, nós estamos naquela relação, naquele relacionamento, tá? Por uma necessidade, como foi dito anteriormente. Então, essa é uma frase que nós precisamos tomar muito cuidado ao proferi-la, certo? Talvez ela precise de um retoque com amor, carinho e afeto para realmente você demonstrar ao outro ou demonstrar aos nossos irmãos aquilo que nós queremos passar de bom, né? De luz. Nós não estamos falando aí de nós sermos o sal da terra, tá? E a luz do mundo, mas com palavras agressivas, mal proferidas, eu acho que essa luz não vai estar tão brilhando, esse sal vai estar em excesso, talvez, né? Ou nem, ou até faltando. E não suporto mais, é uma outra palavra, né? A frase. Então, é muito sofrimento que considera passar na vida e por vezes pronuncia esta frase, tornando o peso que carrega ainda maior. Mas o Criador é justo e ninguém carrega um peso maior que pode suportar. Sendo assim, esta frase não faz sentido. Você é forte na medida da tua provação e orgulhe-se de ser forte. Então nunca diga eu não suporto mais. Não, você é forte o suficiente para passar pelas provas, por tudo aquilo que você precisa passar no seu processo de crescimento e no seu processo de evolução, né? Então, não usar esse tipo de frase, não suporto mais. Não, você suporta sim, tá? Porque o Criador colocou a carga nos nossos ombros numa medida que nós possamos carregá-la. Pode estar difícil, pode estar pesado, pode, tá? Mas é o que nós precisamos. A outra, eu estou sozinho, né? Eu estou vivo na solidão, né? Pode achar que está, mas no fundo não está. Primeiro, porque o Criador está sempre com você, né? Deus está sempre com a gente. Nosso anjo de guarda está sempre presente. Os espíritos de luz estão sempre com a gente. Então nós nunca estamos sozinhos. Segundo, porque você tem a presença de seres que pode não ver, né? Mas que te amam e que torcem muito por você, mesmo você não os vendo, né? Mesmo que eles estejam à distância, mas tem amor, tem carinho por você. Então você não está sozinho. Jesus passou por aqui sendo incompreendido por todos, né? Nem mesmo a sua mãe o compreendia muito bem, né? Ele nos mostrou que o Pai sempre esteve com ele e sempre está conosco. Esse é um Minuto, pai. ensinamento. Obrigado, Marta, obrigado. Então, esse é um ensinamento, né? Jesus foi incompreendido, tanto é que ele passou pelas provas, né? Passou por tudo aquilo e acabou no Calvário, né? Mas ele mostrou que o Pai sempre esteve com ele, né? E o Pai sempre está conosco. Então, nós nunca estamos sozinhos. Uma outra, né, que a gente às vezes costuma proferir é essa. Mas que. Então eu estava falando assim, né?
uma frase, uma palavra que a gente sempre profere. Ah, mas que azar, né? Pô, sou azarado, né? Pô, não tenho sorte, né? Então, se você passou por alguma situação imprevista que lhe deu algum desapontamento, e realmente isso acontece. E aí podemos então pronunciar essa frase, né? Mas a lei é justa. Sendo assim, não existem imprevistos. Algumas situações que nos desapontam ou nos desagradam ocorrem para o nosso bem, que nem sempre temos condições de compreender. Podem ocorrer para evitar um mal maior, né? Então, a gente nunca deve falar, nossa, que azar, nossa, eu sou azarado, né? Então, não existe isso. Nós temos que agradecer nas adversidades, em qualquer situação, né? Porque Deus é justo, Deus não é justiceiro. Então, a lei ela é justa. Então, não existe imprevistos. Ah, eu tive um azar aqui, eu não tive sorte. Não, você teve o que você precisava ter. Você teve aquilo que era importante que você tivesse, que nós tivéssemos, né? Então, nesse retoque das palavras, não proferir que azar, e sim que oportunidade, né? Por exemplo. Uma outra é ninguém me ajuda, não é verdade? Às vezes a gente acha, né, que ninguém nos ajuda. Pode acontecer de você pronunciar a frase acima em momentos de queixa, né, que você está meio chateado e tal, tá sentindo assim, às vezes meio perdido. Mas a responsabilidade é nossa e não dos outros. A nossa responsabilidade é conosco mesmo, né? E temos que nos ajudar, né? E como é que nós nos ajudamos? É colocando em prática tudo isso que a gente vem estudando, que a gente vem analisando, através do nosso evangelho, através desses nossos bate-papos, dessas orientações, tá? Então, como dizer que ninguém me ajuda? Não, nós estamos sempre sendo ajudados, tá? E outra, né? Nós passamos pelas provas, pelas expiações que precisamos, tá? E nós não podemos botar as nossas provas e expiações nos ombros dos outros. A responsabilidade é nossa, tá? Então você não pode falar assim pro seu colega do lado: ô meu, ajuda aqui a carregar minha cruz. A sua cruz é sua, tá? E ela veio para você. Então, nunca dizer, ninguém me ajuda, né? E sim, pedir força, pedir energias, pedir fé, coragem para você seguir na sua caminhada. Então, respeite então o direito dos outros para ter respeitado o teu direito, tá? Profira palavras, retoque as palavras agressivas, né? Aquelas palavras que chocam, tá? Para que o outro sinta que o que você está tentando transmitir é carinho, é afeto, é amor, é ser o sal da terra e a luz do mundo. Então, perguntas que se pode fazer a si próprio, né? Então, reflita sobre a lei de amor, que é não fazer ao próximo o que não deseja que façam para você. Seja na sociedade, na família, com as autoridades e com os indivíduos no seu dia a dia. Então, tente se lembrar disso no seu dia a dia. Então, não existe perguntas padrão ou um roteiro, tá? Mas se você tiver com a mente aberta e voltada, tá? Para não criar esses impactos, você vai tomar cuidado com aquilo que você profere, que você fala, com as mensagens que você emite.
E uma recomendação: leia, estude e divulgue as obras do médium Francisco Xavier e de Allan Kardec, tá? E aí está o livro, né, que a Marta citou, que é o livro que nós estamos usando para fazer essas palestrinhas, né, falando sobre o pão do espírito, o pão que alimenta o espírito, né, que é do Chico Xavier, Valdo Vieira, e por espíritos diversos. Então, essa é uma recomendação. É um livro, e ele é fácil, de fácil leitura, mas ele nos auxilia muito com, né, com essa questão de como é que nós vamos alimentar o nosso espírito. É o pão do espírito, né? Então, finalizando, então agora é tempo de construir e criar, de unidade e harmonia, de paz e amor, de plenitude e união. Então, mantenha esses pensamentos positivos, construtivos, criativos, sempre em sua mente. Não os deixe escapar. Veja-os adquirirem vida e se integrarem a você. E veja a visão do novo céu e da nova terra, adquirirem forma e substância. Então, deixe que tudo se desdobre à sua frente. E no retoque das palavras, nós pegamos aí um caminho para nós sermos melhores, para com a gente mesmo e para com o nosso próximo. E as coisas vão se desdobrando sempre de uma forma melhor. Você vai criando ambientes mais receptivos para a união, para o crescimento e para a compreensão. À medida que você se harmoniza com a ideia desse novo momento, dessa nova era, e o seu real significado, essa ideia irá se desdobrar à sua frente. E você perceberá que fez parte dela, como ela faz parte de você. É um processo incrível, como um gigante adormecido, que ninguém poderá deter quando acordar e começar a se mover. Mas essa nova era, esse novo momento, não é algo contra a qual se deva lutar. Não é mais necessário resistir. Simplesmente aprenda a esperar por mim e deixe meu perfeito plano se desdobrar. Isso disse Jesus Cristo. Então, Jesus era cuidadoso com as palavras. Jesus alimentava o seu próprio espírito e o espírito daqueles que estavam ao redor dele. Jesus proferia só palavras de carinho, amor e afeto. E por que que nós não vamos fazer isso? Né? Então, simplesmente espere por mim e deixe o meu perfeito plano se desdobrar. Essa é uma frase de Jesus Cristo. Então, sempre que possível, atira uma pétala de otimismo e de amor entre aqueles que te cercam, descortinando-lhes a vida espiritual. Essa é uma frase de Emmanuel e Chico Xavier. Então, como nós somos seres que se comunicam com a palavra, então que as nossas palavras sejam pétalas de otimismo, de amor, tá? Entre todos aqueles que nos cercam, porque isso é um meio também, um dos, para que nós sejamos a luz do mundo e o sal da terra. Então, meus irmãos, que assim seja, graças a Deus, e que Jesus, o nosso exemplo, que nós possamos sempre segui-lo. E não, talvez, ou certamente, com a perfeição que Jesus vivia e agia, mas vamos tentar trilhar o caminho que ele nos ensinou, porque é o caminho do bem, é o caminho do amor, é o caminho do afeto. E assim, nós vamos alimentando o nosso coração, o nosso espírito, com o pão. E a palavra, né, é um desses alimentos espirituais.
tá? Então, que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos e muito obrigado.